A equipe Mercedes tem sofrido muito nesse ano de 2022, principalmente quando falamos sobre treinos qualificatórios. Como nós sabemos, a equipe tem sofrido principalmente nessas sessões de treino, onde o W13 acaba ficando muito atrás do que gostariam no grid da Fórmula 1. Mas aparentemente a razão para isso tudo, que acaba afetando também as corridas da Mercedes, já foi explicada em uma matéria do motorsport.com. Inclusive, os links estão todos aqui embaixo na descrição. Mas para você saber tudo sobre isso, já fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e a equipe Mercedes sofre muito em qualificações nesse ano. A gente sabe que George Russell não sofre tanto quanto Lewis Hamilton, mas nesse GP de Imola de Fórmula 1, a gente pôde ver os dois pilotos da Mercedes sofrendo e muito para conseguirem fazer bons tempos na qualificação. E apesar de todo esse sofrimento, nenhum dos dois conseguiu se sobressair e tiveram que ficar satisfeitos com apenas a sessão de Q2. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, contando inclusive os motivos para isso acontecer e os principais problemas da Mercedes, que inclusive estão ocultos para a maioria do pessoal. Enfim, se você quiser saber tudo sobre isso, é importante que você assista esse vídeo até o final, mas antes, já deixa o seu joinha, seu like, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais. E além disso, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. Mas vamos parar de enrolação e vamos falar mais sobre esse assunto super interessante. Na verdade, nesse GP de Imola de Fórmula 1, foi o pior desempenho da Mercedes desde o GP do Japão de 2012, ou seja, faz aproximadamente 10 anos que a Mercedes não tem um desempenho tão ruim quanto ela teve nesse GP de Imola de Fórmula 1. E na verdade, segundo Lewis Hamilton, em um rádio ali que ele falou durante a qualificação, o principal problema da Mercedes está ligado principalmente ao aquecimento de pneus. Para ser honesto, estamos tendo problemas para aquecer o carro e ainda não chegamos ao fundo disso. Hoje foi um exemplo doloroso do que acontece quando você não consegue colocar os pneus na janela de trabalho certa. Quem falou isso? Andrew Chauvelin, que é justamente um dos engenheiros da equipe Mercedes e que mexe nessa parte do carro, relacionada ali aos pneus, aos chassis e tudo mais. E segundo Andrew Chauvelin, foi exatamente isso que ocorreu. A janela de funcionamento dos pneus não estava muito bacana nesse GP de Imola, que estava muito frio. A Mercedes já tem aí um histórico de não conseguir aquecer tão bem os pneus quanto outras equipes da Fórmula 1. No ano passado, inclusive, no GP de Mônaco, esse foi o principal problema de Hamilton e de Bottas naquele circuito especificamente. E demonstra justamente isso. A equipe Mercedes perde aderência quando a temperatura dos pneus não está na janela de funcionamento correta. E para quem não entende muito bem desse assunto, é muito simples. Os pneus, eles acabam tendo mais aderência quando estão mais quentes. Na verdade, não tão quentes. Eles têm sim uma janela de funcionamento de temperatura. Ou seja, em pneus ali, dando um exemplo, se eles estiverem entre 50 e 100 graus, eles estariam trabalhando muito bem. Óbvio que isso é um exemplo, é hipotético. Mas abaixo dos 50 graus ou acima dos 100 graus, os pneus já não trabalham tão bem assim. Quanto mais quente os pneus estão, mais a borracha amolece e, consequentemente, na maioria dos casos, enquanto eles estão sim nessa janela de funcionamento, mais aderência esses pneus têm. Ou seja, um pneu abaixo da janela de funcionamento está assim um pouco mais duro e acaba muitas vezes até mesmo esfarelando em alguns casos. Acima da janela de funcionamento, geralmente criam os grains ou então bolhas no pneu, o que também não é muito bom e aumenta o desgaste também. No caso da Mercedes, aparentemente estava muito abaixo da janela ideal de funcionamento dos pneus da Pirelli. Entretanto, tem outra questão importante a ser falada aqui. A grande questão é que a Mercedes também tem problemas seríssimos nesse GP de Imola por um assunto específico. Aparentemente, as bandeiras vermelhas extremamente recorrentes durante a qualificação também atrapalharam e muito a equipe alemã. Aparentemente, era melhor que os dois pilotos tivessem feito mais voltas com o mesmo jogo de pneus, na intenção de conseguirem chegar a uma temperatura ideal. Mas o grande número de bandeiras vermelhas atrapalhou ainda mais tanto Hamilton quanto George Russell. Vimos isso em todos os fins de semana de corrida até agora, que temos dificuldade na qualificação.
O ritmo de corrida geralmente tem sido muito bom e acho que provou que temos o terceiro carro mais rápido da corrida. Portanto, nosso principal problema é o ritmo em uma única volta. Estamos mais no meio do pelotão e é por isso que estamos trabalhando duro nessa área agora, mas ainda não entendemos totalmente. Não acho que seja aerodinâmica, porque podemos vencer o meio-campo na corrida. Também não esperamos que as equipes do meio-campo tenham mais downforce do que em uma única volta. Não acho que seja o mesmo com a cinemática. Aparentemente, segundo o próprio Chauvelin, o problema da Mercedes é um pouco desconhecido. Eles ainda não sabem exatamente onde esse carro está, porque ele tem tido esse tipo de problema especificamente. O que eles sabem, com toda certeza, é que ele existe e que aparentemente não deve estar ligado nem à aerodinâmica e nem mesmo a essa questão mais cinemática do carro, talvez relacionada até mesmo aos chassis. Mas onde está esse problema no carro da Mercedes? Andrew Chauvelin falou um pouco mais nessa entrevista e desdobrou um pouco mais, revelando o que ele acredita que deve estar acontecendo. Na verdade, segundo Chauvelin, a Mercedes está tentando fazer ao máximo para que ela possa descobrir de onde vêm esses problemas especificamente. E a forma principal que eles têm utilizado até o momento é testar o carro, testar o maior número de acertos possível e também o maior número de peças possível para ver se algum tipo de acerto possa gerar uma melhora significativa no ritmo de corrida e de qualificação da Mercedes. É claro que podemos fazer muito com a configuração para gerar mais calor através dos freios, mas isso tem apenas um efeito bastante pequeno. Mas talvez existam outras maneiras de gerar calor nos pneus que ainda não consideramos. Está claro que temos que melhorar nesta área, porque isso está nos atrapalhando na classificação. Antes, você podia tirar muito ar quente dos freios direto para o aro. Esse calor também foi transferido para a borracha muito rapidamente. As novas regras foram projetadas para evitar isso e foram bem sucedidas. Para quem não entendeu, Andrew Chauvelin está falando simplesmente que até o ano passado a Mercedes conseguia fazer com que o calor advindo dos freios acabasse conseguindo impactar diretamente no calor dos pneus também. E dessa forma ajudava demais no rendimento da Mercedes. Mas com os novos regulamentos da Fórmula 1, isso se tornou uma impossibilidade para a categoria e dessa forma acaba dificultando e muito o desempenho da equipe alemã na Fórmula 1. Mas apesar de entender que a Mercedes precisa de melhorias significativas ali no seu carro para que ela consiga dar um salto bem grande de desempenho, Andrew Chauvelin é relativamente mais realista. Na verdade, ele entende que a equipe Mercedes é apenas a terceira do grid e aparentemente não está tão animado assim, mesmo que a equipe consiga consertar esses problemas, de ela conseguir atingir a equipe Red Bull e Ferrari em uma disputa por corridas. Aparentemente, Chauvelin, que é um dos engenheiros principais da Mercedes, também não tem tanta esperança assim na equipe alemã. Como eu disse antes, primeiro temos que entender por que não podemos vencer alguns carros do meio campo. Sabemos que a Red Bull e a Ferrari têm mais downforce no momento, mas devemos pelo menos ser tão rápidos quanto na corrida, onde realisticamente somos a terceira equipe mais rápida. E o que Chauvelin disse faz todo sentido. O que se espera é que uma equipe que é a terceira força em regimes de corrida também seja tão rápida quanto ela é no GP durante a qualificação. E não é isso que acontece hoje em dia. É claro que Lewis Hamilton, nesse GP de Imola de Fórmula 1, foi uma exceção dentro da Mercedes. Mas quando a gente percebe George Russell, que saiu lá de trás antes mesmo da 10ª colocação e conseguiu chegar em 4º lugar, a gente percebe que a Mercedes, apesar de não ter nenhum tipo de ritmo de qualificação, consegue bons ritmos durante o GP em si. E com isso tudo, parece que a grande batalha da Mercedes atualmente é justamente tentar justificar como que na qualificação ela é tão lenta, sendo que na corrida ela tem ritmos de corrida interessantes. Inclusive nesse GP de Imola, em alguns momentos específicos, George Russell tinha sim tempos parecidos com os ponteiros, por exemplo, com o próprio Sérgio Pérez e Lando Norris. Talvez Charles Leclerc e Max Verstappen estivessem mais distantes de Russell, mas ainda assim ele tinha sim tempos de volta satisfatórios. Aparentemente o maior problema da Mercedes atualmente é sim temperatura de pneus, mas depois de algumas voltas ela consegue alcançar essa temperatura de uma forma muito bacana. Mas o que você acha disso tudo? Você também acha que a Mercedes pode demorar para conseguir esses ritmos interessantes na qualificação?
Ou você acredita que talvez ela consiga sim isso de uma forma mais veloz, mais rápida? Você acha mesmo que o problema está relacionado à aerodinâmica, aos pneus em si, ao freio ou talvez ao chassi do carro? O que você pensa sobre esse assunto? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e o que você acha que deve acontecer nos próximos GPs. Eu acredito com toda sinceridade que a Mercedes deve sim conseguir solucionar esse problema. Não é possível que a equipe alemã não consiga aumentar a temperatura dos pneus com mais velocidade no restante do ano, durante o ano todo. Mas eu acredito sim que é um problema da Mercedes. Não dá para saber exatamente onde está o problema em si, até porque ela tem um carro um pouco mais alto, por exemplo, e provavelmente essa altura do carro, na minha concepção, iria muito mais aumentar o arrasto dos pneus no chão, o que teoricamente também aumentaria a temperatura dos pneus. Mas a gente percebe que não é isso que tem acontecido com a equipe alemã. Aparentemente acontece justamente o contrário, mas o que nós sabemos e o que a gente deve perceber no decorrer desse ano é que a Mercedes vai fazer mais voltas com um jogo de pneus apenas na qualificação, na tentativa de chegar em uma temperatura ideal antes da qualificação terminar, pelo menos em lugares mais frios. Talvez a Mercedes tenha mais facilidade em locais mais quentes aí ao redor do mundo. O GP do Miami provavelmente vai ter uma temperatura mais alta do que no GP de Imola de Fórmula 1. Mas de qualquer forma, essa possível estratégia que deve ser utilizada pela Mercedes nos próximos GPs deve ser de certa forma danosa para a equipe, já que, por exemplo, fazer 2 ou 3 voltas em um jogo de pneus apenas já faz sim com que esse pneu seja desgastado mais do que deveria e, consequentemente, perde muito em desempenho nas próximas voltas. Mas talvez a equipe não tenha outra opção a não ser essa para os próximos GPs. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Não esquece, já deixa o seu like aqui embaixo também. E se você gosta dos meus vídeos, gosta do meu canal, também não esqueça, se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!